Nessa madrugada do dia 13 de junho para o dia 14 de junho, às 2 horas e 18 minutos do horário de Brasília, a Lua irá ingressar na fase quarto crescente no signo de Virgem. Se trata de uma lunação geminiana, uma lunação com forte potencial de mudança de mentalidade. Tudo que iniciamos ali na Lua Nova, em Gêmeos, foi se desenvolvendo, né? A Lua, ela transitou por Câncer, ela transitou por Leão e ela chega agora em Virgem, que é um signo mutável também, só que do elemento Terra. Então tem um desafio, né, que é aquele momento da semeadura, e esse momento da fase quarto crescente é como se fosse um momento de poda. A poda para que as coisas possam desenvolver melhor, mais fluida, mais harmônica. E o signo de Virgem é um signo que está muito associado ao aperfeiçoamento, ao aprimoramento. A lua em Virgem, ela exige de nós um autocuidado. É uma lua que fala de que devemos separar o joio do trigo. A gente precisa se desfazer de tudo aquilo que a gente não quer mais para nossa vida e manter aquilo que nutre, que nos faz bem, que nos faz crescer. E é muito interessante analisar essa alunação, porque foi uma alunação que iniciou ali em quadratura com Saturno. Se você não viu o vídeo, sugiro que dê uma olhadinha, vai entender, vai fazer com que você compreenda melhor as energias dessa fase crescente. Então, quando a gente iniciou, né, parecia que haveria um esforço muito grande por conta da quadratura com Saturno, né, as possibilidades ali, os caminhos, aquilo que está mais acessível. E, na verdade, falando que o buraco é mais embaixo. Tudo que a gente iniciou ali, que a gente ainda não tinha muita clareza, as dificuldades, muitas vezes, elas estão intrínsecas no nosso emocional Saturno em Peixes. Muitas coisas, padrões de comportamento, que nos estagnam, que traz assim uma dificuldade, uma limitação, que, na verdade, nada mais é do que conflitos mentais, Gêmeos, e os conflitos emocionais, Peixes. E é um desafio também para que a gente possa aprender a ressignificar, olhar para tudo isso, né, e consiga enxergar de fato as possibilidades, os caminhos para o novo. E aí que é um detalhe muito importante, porque se a gente não está alinhado a essas energias, de fato a gente tende a ficar numa zona de conforto e não conseguir assimilar essas informações, esses conhecimentos, esses aprendizados, né, que os diversos caminhos nos proporcionam, e aí a gente fica presos, né, a gente tende a ficar preso por conta disso, em padrões de repetições, né, de situações ali, que sempre mais do mesmo, sempre mais dificuldade daquilo que a gente não quis aprender, digamos assim, a colocar em prática. E aí entra essa lunação, essa fase crescente em Virgem, que é extremamente eficiente nesse sentido, da gente já começar a ter clareza do que a gente tem como meta, como objetivo, porque, convenhamos, né, uma lunação em Gêmeos, para quem não sabe o que quer, né, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é essa a proposta dessa lunação. A gente entender os caminhos, as possibilidades, mas não ficar ali preso às mesmas escolhas e consequências por conta de inseguranças e questões emocionais mal resolvidas. Então é preciso que a gente saiba, assim, escolher dentre os caminhos, né, aquele que é mais coerente com o nosso momento, e fazer uma escolha mais assertiva, para que a gente possa ter coragem de lutar por aquilo que a gente quer, sem medo do desconhecido, porque essa é a proposta, inclusive, do Nodo Norte, né, que está ali no signo de Áries. Então é interessante porque essa fase crescente em Virgem, ela fala de que muitas vezes a gente escolhe ficar num lugar, assim, e a gente escolheu em determinado momento porque era a escolha que a gente tinha feito e que fazia sentido para nós, entende? E hoje já não faz mais sentido com quem a gente se tornou. E aí, né, cabe a nós colocar em prática ou não tudo isso que a gente absorveu, porque as coisas não voltam a ser como eram antes, a maneira como a gente percebia. E aqui está muito forte a questão de relacionamento, porque é uma alunação que estava muito forte, né? A presença de Vênus, junto com o Sol, com a Lua. E agora a gente tem Mercúrio, que é o dispositor tanto do Sol quanto da Lua, que está crescente em Virgem. Então é uma energia de expansão, de potencial, só que a gente tem clareza de quais são as possibilidades, quais são os resultados. A gente pode pressupor, né? Mas a questão é, você vai escolher se acomodar, né, dentre os padrões tóxicos muitas vezes, ou vai fazer um movimento para crescer e para se desenvolver daquilo que é mais coerente com o seu eu de hoje. Então é interessante porque essa questão de Vênus, ela está muito associada à questão do relacionamento, né, da forma como a gente se relaciona às pessoas que a gente, né, quer manter ali na nossa vida, e é preciso que a gente entenda como a gente se relaciona e o esforço que a gente precisa ter para sair daqueles padrões tóxicos, né, um relacionamento tóxico. Se a pessoa ela te faz mal, né? Se não existe a mesma raiz, o que é a raiz de um relacionamento? São valores, são propósitos, né? A raiz é tanto a questão de como você se sente, se você se sente acolhida, se você se sente amada. Ali tem motivos para voltar, né? Para manter aquela pessoa, né? Embora tenha as diferenças, porque sempre vai existir diferenças numa relação, né? Mas aquele movimento de retornar, de estar junto, é o suficiente para fazer com que você possa, né, se manter naquele lugar e lógico, né, a questão dos ideais, vocês querem ir, né, tem os mesmos objetivos de vida, né, tem essa harmonia,
Porque esses são os reais motivos, propósitos para se manter numa relação. Agora, se não tem essa coerência, né, e aquela relação já me faz mal, eu fico presa porque talvez tenha sido uma escolha que fazia sentido naquele momento, mas muitas das escolhas que a gente faz na vida já não faz sentido, né, para quem a gente se tornou. Então é um momento pra gente poder, sabe, extrair o de melhor disso, que é o aprendizado, certamente, né, e poder fazer escolhas que estejam mais coerentes, né, com aquilo que a gente quer construir ao longo da nossa jornada. E eu não me refiro apenas a relacionamento, mas a questão de Vênus está muito atrelada à questão da autoestima, do alto valor, e não é essa coisa narcisista, né, de achar que a gente é melhor do que qualquer outro, não, é do autocuidado mesmo, essa ideia de você querer preservar sua saúde, do seu cuidado, do seu bem-estar. Vou dar um exemplo, né, eu vi que eu estava muito ansiosa e estava comendo um chocolatinho, me dando esse direito, né, de degustar o meu chocolate com muita frequência, porque era uma válvula de escape por conta, né, da ansiedade de muita coisa que eu tava, né, que eu tenho vivenciado. Então, eu tava comendo muito chocolate. E aí eu vi, né, que tava começando a sair espinha, né, tava começando a querer engordar, e foi muito difícil pra perder, né, e depois dos 40 fica difícil pra manter o peso. Então, sabendo disso, eu fiz a escolha de cortar o açúcar, de cortar o chocolate, mas é uma escolha que eu faço agora, porque eu sei que se eu não fizer agora, mais tarde pode ser pior. Então, esse tipo de pensamento, de reflexão que fica, né, da gente cortar os maus hábitos, sabendo daquilo que a gente quer construir para nossa vida, a rotina, pro dia a dia, as coisas que nos fazem bem, né, o nosso bem-estar. Então essa alunação está sendo bastante significativa nessa questão de mudança de mentalidade. Então façamos um bom proveito dessa fase crescente, para podermos crescer e expandir com todos esses aprendizados.